Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. As zonas de processamento de exportação, as ZPEs, são distritos industriais incentivados, onde as empresas nele localizadas operam com suspensão de tributos, liberdade cambial e procedimentos administrativos simplificados. As zonas de processamento de exportação representam um passo importante para fortalecer o cenário econômico do Brasil. Essa iniciativa também tem como meta fomentar a cultura exportadora e alavancar o comércio exterior, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do país. Em maio de 2022, o governo do Maranhão instalou a Comissão Estadual de Criação da Zona de Processamento de Exportações, a ZPE Maranhão. Esta comissão deveria elaborar o documento que seria apresentado ao Conselho Nacional de ZPEs do Governo Federal, para sua aprovação e posterior autorização pela Presidência da República até meados deste ano. O movimento ZPEs no Brasil tem caminhado a passos lentos e, apesar da atualização recente da lei federal, há somente uma ZPE de fato funcionando no país. É a ZPE do Porto de Pecém, no Ceará. Semanas atrás foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa das Zonas de Processamento de Exportação, ZPEs, na Câmara dos Deputados, com apoio da Associação Brasileira das Zonas de Processamento de Exportação, a Braspe. A frente parlamentar será presidida pelo deputado federal Florentino Neto, que é do PT do Piauí, mas não há representante da bancada maranhense nesta comissão. O movimento de criação de zonas de processamento de exportação no Brasil se iniciou há mais de 20 anos. Apesar do interesse de vários municípios e governos estaduais, a implantação de ZPEs tem avançado muito lentamente. De fato, há somente uma ZPE operando no país, a do Porto de Pecém, no Ceará. No Maranhão, somente em 2022, se iniciaram os trabalhos de criação de uma ZPE próxima ao Porto de Itaqui, a ZPE de Bacabeira. A ZPE de Parnaíba, no Piauí, teve seus primeiros passos dados em 2011 e até o momento não está efetivamente operando. A recente frente parlamentar criada no Congresso Nacional de apoio às ZPEs espera contribuir para remover os entraves que estão no caminho da criação de ZPEs e que estas sejam efetivamente um instrumento de alavancagem do comércio exterior e desenvolvimento regional. A discussão sobre os benefícios fiscais dados às ZPEs devem crescer no primeiro momento de implantação do novo arcabouço fiscal e os impactos disso ainda não estão totalmente mensurados. Bem, para falar sobre este tema, estamos recebendo aqui no estúdio profissionais que têm conhecimento ou estão envolvidos neste tema. Boa noite, o Pedro Rocha Neto, que é da SEDEP Maranhão. Boa noite. Estamos aí nesse trabalho há muitos anos. Embora hoje estejamos na SEDEP, já há 30 anos atrás foi a nossa primeira experiência aqui no Maranhão. Olha só. E estamos aqui recebendo o Rodney Ventura, que é executivo do Grupo B2O Partners. Boa noite, Rodney. Boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite novamente. Como você disse, nossa área é bastante interessada aí na evolução do assunto da ZPE. Bacana. Bem, como é que estão aí, Rocha Neto, as tratativas da ZPE? Você já foi enviado, né, para a Comissão Federal, né, o relatório da Comissão Brasileira, né, da Comissão Maranhense? Na SEDEP, nós organizamos junto com a comissão que foi constituída pelo governador, já no ano passado, né, e elaboramos a documentação necessária, toda a documentação necessária para encaminhamento ao Conselho Nacional das ZPEs. Esse documento foi para o governo federal e lá sofreu várias análises e algumas informações adicionais eles foram necessárias e o governo produziu isso já há algum tempo. De forma que o governador encaminhou essa documentação já em agosto do ano passado. Portanto, está lá no Ministério da Indústria e Comércio, antes do Ministério da Economia, né? Houve toda essa mudança administrativa, fez com que a estrutura do Conselho mudasse completamente. Do Conselho Federal. O Conselho Federal, que é vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio hoje, mas antes era vinculado ao Ministério da Economia. Com essa mudança e a desarticulação do Conselho, foi preciso reconstituir o Conselho.
Isso também foi um problema muito sério. Algum tempo depois, reconstituído o conselho, o governo hesitou e ficou demorando muito em nomear uma pessoa-chave, que é o executivo, que de fato comanda essas análises técnicas e, no final, é quem organiza a pauta do Conselho Federal das EPS, que, no final, dará um parecer conclusivo favorável para que o presidente da República decrete a criação das EPS, que é uma criação federal, é uma atitude federal. Então, essa ação federal é fundamental para que a gente tenha aí um startup do processo de implantação das EPS. Tudo está pronto, aqui nós temos, o governo tem um terreno que era antes, tinha sido destinado à refinaria da Petrobras, que infelizmente foi um projeto frustrado, mas ficou uma área muito grande, uma área de 2.000 hectares, mais de 2.000 hectares, e essa área, ela foi muito beneficiada pela Petrobras. A Petrobras fez toda a terraplenagem da área, tem mais de 800 hectares dessa área que estão, além de terraplenados, estão drenados, compactados. Há canteiros, né, de obra que podem ser utilizados, que eram as antigas instalações que a Petrobras utilizava, os empreiteiros da Petrobras utilizavam, de forma que tudo isso está pronto. O que precisa? Precisa o Conselho das EPS Nacional se reunir, aprovar naturalmente. O Conselho já se reuniu esse ano? Já uma vez se reuniu. E foi feita análise ou leitura desse documento? Nessa reunião nós não entramos na pauta. Houve a aprovação de mais uma ZPE, que por curiosidade é uma ZPE de iniciativa privada. A ZPE no Espírito Santo. Né? Da Imetame. Isso, exatamente, da Imetame. É uma ZPE que a nova legislação possibilitou. Porque antigamente as ZPEs eram iniciativa burocrática dos estados e prefeituras e municípios. Agora não. Agora uma iniciativa privada, uma empresa privada pode, se quiser, pleitear. Né? Então foi aprovado uma e, curiosamente, 4 empresas industriais foram autorizadas a se implantar na ZPE de Parnaíba, de uma pauta de mais de 15 empresas que Parnaíba tinha lá. Então, há uma certa demora na análise desses pleitos todos, que dificulta a implantação do programa ainda. Isso já existe desde o início do programa. É de notar que a análise prévia, ela é apenas uma dizer, olha, pode ser criada uma ZPE, há condições de criar uma ZPE. Nessa etapa, não se pede para implantar a ZPE. A implantação da ZPE é iniciativa de quem requereu, no caso, o governo do Estado. Depois de criada a ZPE, cabe a ele implantar e tem prazos, inclusive, para fazer isso. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente não consegue entender. Talvez por isso se justifique a criação pelo Parlamento brasileiro, pela Câmara, a comissão, não é é um elemento de pressão. Né? Como elemento de pressão política, porque tecnicamente eu acho que a gente já fez o nosso dever de casa. Entendi. Né? Mas, Rodney, o grupo B2O, ele atua aqui no Maranhão, atua em Barcarena, atua em Pecém, acho que está querendo atuar também lá em Parnaíba. Como é que vocês estão acompanhando esse movimento aí e uma possibilidade de trabalhar dentro do MAZEP? Para nós que investimos, toda ferramenta de fomento ela é muito importante. Né? Então, isso aqui como foi trazido aqui pelo Pedro, essa demora ela é muito ruim. Eu acho que depois da legislação 2021, como nós falamos até um pouquinho, isso acelerou um pouquinho, porque normalmente o processo do alfandegamento da área ele é muito moroso, né? Então hoje você tem ali o Pecém, tem o Parnaíba, que eu acho que é de um pouco menos que um ano atrás, mas você vê que a ZPE é uma ferramenta de fomento muito poderosa. Se eu não me engano, no Ceará, a ZPE representa aproximadamente 3% do PIB do estado, né? Em média, as ZPEs representam em média de 5% do PIB dos países, tá certo? E alguns países até 8%, como é o caso do Panamá. Mas você vê, tem por volta de 200 e poucas ZPEs nos Estados Unidos, se eu não me engano, umas 4.000 na Ásia. Aí você vê países que
criaram todo o seu desenvolvimento baseado em zonas como o ZPE, como é o caso de Singapura, né, com todas as suas restrições. Ela se transformou baseado em que ela fez um desenho industrial para exportação. A gente tem, historicamente, acabou tendo aí uma decisão aí há muitos anos atrás, um perfil nosso, de ter decidido profundamente para o mercado interno, que fez com que a gente não se desenvolvesse para o mercado externo, né? Mas você tem quase 800 EPS na América Latina, sendo 2 no Brasil, sendo que é um país que tem mais de 50% do PIB e, se bobear, tem mais de 50% da costa. Então, é uma conta que está ao contrário, né? Então, para nós que isso é uma área de fomento, é muito importante. Por exemplo, no Ceará, tem os 3 grandes daquela área lá, se eu não me engano, é a ArcelorMittal hoje, a Fênix, que trabalha lá dentro, e a White Martins, que tem uma planta para fornecer para a própria siderúrgica. Então você vê que quando você traz um grande player lá para dentro, ele fomenta a região como um todo, né? Então se você traz a refinaria, se você traz outras coisas para o Maranhão, traz ganho. Nisso o Ceará está tendo uma vantagem, por quê? Porque como ele tem uma ZPE instalada e maturada, e a fase 2 da ZPE, quase metade daquela área já está meio que reservada para os acordos para o hidrogênio verde. Então, quando você tem um movimento em que o mundo, você tem um movimento de energia, você tem várias outras coisas acontecendo, e indústrias que têm capital intensivo de investimento, em que numa ZPE ela não paga imposto para instalar, então você põe onde você vai decidir colocar uma termoelétrica ou vai decidir colocar uma nova planta de siderúrgica que tem um capital aí eu acho que no PCM foi 5 bilhões de investimento para colocar ArcelorMittal. Aonde você tem uma carga tributária que o seu CAPEX cai muito baixo. Então, nós vamos investir numa coisa nesse porte. Onde a gente escolhe? Ou a gente vai para o Parnaíba ou a gente vai para o PCM. Essa indústria não vai vir para o Maranhão enquanto isso não for estabilizado, porque o Estado não tem troca para isso e nem vai para outro lugar. E aí você tem o Nordeste, com todo um movimento na área de petróleo relevante, que é investimento pesado. Você tem a própria questão do eólico, que ainda está em etapa legal, né, de fazer os seus ajustes, mas não precisa dizer que para você montar uma fazenda do offshore eólico é uma fortuna sem tamanho. Então, aonde esses players vão? Eles vão onde o incentivo é maior, onde você tem o melhor terreno. Acho que um resumo geral, ainda falta muita regulamentação no Brasil. Muita regulamentação. Hidrogênio, eólico offshore, ZPEs, onde a gente mexe, ainda falta uma consolidação para que dê segurança para o investidor. Não, exato. E aí fica um ponto, assim, se você vai investir na região e o investimento ele tem que se pagar, você investe numa linha de tempo longa. Então, qual é a linha de tempo que te traz mais perspectivas? Uma em que você já tem uma estrutura de fomento, em que apesar dela ter uma curva de maturação, essa curva ela está paralela com a sua curva de crescimento. Então, se você está num ambiente em que ele já está pronto para receber investimentos, naturalmente acaba ficando mais atraente. E aí é importante andar com a agenda, como foi comentado, a gente está nisso aí desde 88, foi a primeira, estamos falando de 35 anos nessa estrada para ter 2 EPS. Eu acho que aí Isso é porque o país é jovem, né? Exato. Eu acho que essa importante. conversa inicial já acelerar resumiu muita coisa aqui. De como a gente fica frustrado no privado porque não consegue avançar por falta Mas de a gente faz agora mais uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre os EPS já já.